Nas antigas terras da Mesopotâmia, por volta de 634 a.C., nasceu uma criança destinada a se tornar um dos governantes mais poderosos do mundo. Seu nome era Nabucodonosor, filho do rei Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico. Desde muito jovem, Nabucodonosor demonstrou um talento excepcional para a guerra, enquanto seu pai consolidava o império recém-formado após derrotar seus inimigos. O jovem príncipe aprendeu a arte da estratégia militar e, em pouco tempo, Nabopolassar confiou a liderança a seu filho, encarregando-o de importantes campanhas militares, onde o jovem guerreiro provou sua coragem e astúcia. O momento decisivo na carreira militar de Nabucodonosor chegou no ano 605 a.C., quando liderou as forças babilônicas contra o poderoso exército egípcio na Batalha de Carquemis. Esta batalha não foi comum. O confronto representava uma luta pelo controle das rotas comerciais mais importantes da região e, portanto, pela supremacia no Oriente Próximo. Com estratégia brilhante e determinação feroz, Nabucodonosor esmagou as forças egípcias e assegurou o domínio babilônico sobre a Síria e Palestina. Esta vitória ressoou por todo o mundo conhecido, estabelecendo Babilônia como a nova superpotência regional e Nabucodonosor como um comandante de reputação temível. Quis o destino que, naquele mesmo ano, enquanto o jovem príncipe ainda saboreava seu triunfo em terras distantes, seu pai, Nabopolassar, morresse na Babilônia. Ao receber a notícia, Nabucodonosor agiu com a mesma determinação que demonstrou no campo de batalha. Deixando seus generais encarregados das operações militares em curso, ele retornou rapidamente à capital para garantir seu direito ao trono, antes que qualquer disputa surgisse. Assim começou o reinado de Nabucodonosor, e um período que transformaria Babilônia na cidade mais esplêndida do mundo antigo, fazendo o império atingir o seu máximo esplendor. Dificilmente poderia imaginar o jovem rei que seu caminho seria marcado não apenas por conquistas militares e realizações arquitetônicas, mas também por encontros extraordinários com o Deus de um pequeno povo conquistado e por uma transformação pessoal que desafiou toda explicação humana. Nabucodonosor logo mirou o reino de Judá. Como estrategista consumado, sabia que controlar essa região era crucial para manter a segurança das rotas comerciais para o Egito e proteger os interesses da Babilônia. No ano 597 a.C., o rei judeu Joaquim se rebelou contra a autoridade babilônica, uma decisão da qual ele logo se arrependeria amargamente. Com a eficiência militar que o caracterizava, Nabucodonosor marchou em direção a Jerusalém com um poderoso exército. A cidade murada, apesar de sua reputação de ser inexpugnável, não conseguiu resistir ao cerco babilônico por muito tempo. Quando os portões finalmente se abriram, Nabucodonosor entrou triunfantemente na cidade santa dos judeus. O conquistador foi implacável, capturando o jovem rei Joaquim, que estava no trono há apenas 3 meses, junto com a família real, nobres e milhares de artesãos e guerreiros judeus. Esses cativos foram forçados a realizar a longa e dolorosa jornada até Babilônia, marcando o início do que a história conheceria como o exílio babilônico. Para manter uma aparência de autonomia em Judá, Nabucodonosor instalou Zedequias, tio de Joaquim, como rei vassalo em Jerusalém. Era uma estratégia comum para permitir que um governo local respondesse diretamente à Babilônia, evitando os custos de uma ocupação permanente, mas garantindo a lealdade por meio de ameaças e tributos. No entanto, a paz forçada não duraria muito tempo. Aproximadamente 10 anos depois, impulsionado pelas promessas de ajuda egípcia, Zedequias cometeu o mesmo erro que seu predecessor. Se rebelou contra o poder babilônico.
A resposta de Nabucodonosor foi imediata e devastadora. No ano 586 a.C., os babilônios retornaram a Jerusalém, desta vez com ordens de não mostrar misericórdia. O que se seguiu foi um dos episódios mais brutais registrados nas Escrituras. Durante 18 longos meses, a cidade resistiu à fome e doenças que dizimaram a população. Relatos bíblicos falam de condições tão desesperadoras que algumas mães recorreram a comer seus próprios filhos. Quando os babilônios finalmente conseguiram romper as muralhas, a vingança de Nabucodonosor foi terrível. O Templo de Salomão, o orgulho do povo judeu e símbolo de sua aliança com Deus, foi saqueado e reduzido a ruínas. As muralhas da cidade foram completamente destruídas, e a maioria dos habitantes que sobreviveram foram deportados para a Babilônia, deixando a terra praticamente despovoada, exceto por alguns camponeses pobres. Este evento traumático havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, que durante anos alertou os reis de Judá sobre as consequências da desobediência a Deus e da rebeldia contra a Babilônia. Agora, suas previsões sombrias se tornaram realidade, e o povo escolhido se viu exilado em uma terra estrangeira. Tal como Moisés havia advertido séculos antes, entre os cativos levados para a Babilônia durante a primeira deportação, havia um jovem chamado Daniel, que estava destinado a desempenhar um papel crucial na vida do grande rei Nabucodonosor. Mal podia imaginar o conquistador arrogante que este jovem hebreu teria acesso ao poder e a uma sabedoria que ultrapassaria em muito o conhecimento de todos os sábios babilônios. De volta à sua terra, Nabucodonosor dirigiu sua imensa energia e os vastos recursos de seu império para transformar Babilônia na maior e mais deslumbrante cidade que o mundo já conheceu. Para o rei, isso não era apenas vaidade, mas uma declaração política e religiosa sobre o poder de Babilônia e seus deuses. A obra de construção se estendeu por décadas, empregando milhares de trabalhadores, incluindo muitos judeus e outros artesãos conquistados. Sob a direção do rei, surgiram maravilhas arquitetônicas que deixariam os visitantes sem fôlego. Talvez a obra mais impressionante fosse os lendários Jardins Suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo algumas fontes, Nabucodonosor ordenou a construção desses jardins extraordinários para sua esposa Amitis, uma princesa meda que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal. Na árida paisagem mesopotâmica, o rei criou um paraíso verde com terraços e degraus cheios de árvores, flores e cachoeiras. Um milagre da engenharia que exigia um sistema hidráulico complexo para irrigar as plantas com água do rio Eufrates. Outra obra monumental foi o majestoso Portão de Istar, a entrada principal da cidade. Este portão era impressionante não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua beleza incomparável, coberto com tijolos brilhantes de um azul intenso e decorado com relevos de leões, touros e dragões em símbolos amarelos e brancos dos deuses babilônios. Para chegar a este portão, visitantes e peregrinos percorriam uma ampla avenida pavimentada e ladeada por muros decorados com mais de 120 leões. Nabucodonosor também reconstruiu o Etemenanque, com azulejos brilhantes, uma imponente torre que muitos estudiosos associam à Torre de Babel mencionada na Bíblia. Esta construção em degraus subia em direção ao céu como uma montanha artificial, simbolizando a conexão entre o mundo terrestre e o celestial. Em seu topo havia um templo dedicado a Marduk, o principal deus da Babilônia. Para proteger todas essas maravilhas, o rei reforçou e expandiu as muralhas da cidade. Segundo descrições da época, essas muralhas eram tão largas que 2 carruagens podiam viajar em direções opostas sobre elas sem problemas. Com seus fossos, paredes duplas e portões fortificados, Babilônia tornou-se uma fortaleza praticamente impenetrável.
Enquanto Nabucodonosor contemplava sua magnífica cidade do alto de seu luxuoso palácio, seu coração se enchia de orgulho, pois acreditava que essas obras monumentais eram um testemunho de sua grandeza pessoal e da superioridade da civilização babilônica. Porém, esse mesmo orgulho acabaria sendo o que o levaria a uma experiência de humilhação sem precedentes. Durante o segundo ano de seu reinado, muito antes de completar suas grandes obras arquitetônicas, Nabucodonosor experimentou algo que perturbou profundamente seu espírito. Uma noite, ele teve um sonho tão chocante que o acordou assustado, com uma estranha sensação de que o sonho continha uma mensagem de grande importância. No entanto, ao acordar, ele não conseguiu se lembrar do que havia sonhado. Determinado a descobrir o significado do sonho misterioso, o rei convocou todos os mágicos, astrólogos, encantadores e caldeus de sua corte. Esses homens representavam a elite intelectual de Babilônia, versada nas artes místicas da astrologia e interpretação de sonhos. No entanto, a exigência do rei era extraordinária, mesmo para os padrões de um monarca absoluto. Eles não só teriam que interpretar o sonho, mas também deveriam contar o que o rei sonhou. Se não conseguissem, seriam cortados em pedaços e suas casas transformadas em monturos, advertiu o impaciente monarca. Naturalmente alarmados, os sábios tentaram argumentar com Nabucodonosor, explicando-lhe que o que ele pedia era impossível, pois não havia homem na terra capaz de declarar o conteúdo do sonho do rei. A resposta dos caldeus enfureceu Nabucodonosor, que imediatamente ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Esta ordem incluía um grupo de jovens hebreus que haviam sido selecionados para servir no palácio. Entre eles, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, a quem os babilônios deram os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao saber disso, Daniel pediu uma audiência com o rei, com uma combinação extraordinária de coragem e diplomacia, pedindo tempo para resolver o enigma, prometendo revelar tanto o sonho quanto sua interpretação. De volta à sua casa, Daniel e seus companheiros oraram fervorosamente ao Deus de Israel, pedindo misericórdia e revelação. Naquela noite, em uma visão, Deus revelou a Daniel tanto o sonho do rei quanto seu significado. Cheio de gratidão, Daniel louvou a Deus dizendo: Ele revela o que é profundo e oculto, sabe o que está na escuridão, e com ele habita a luz. No dia seguinte, Daniel compareceu diante de Nabucodonosor e calmamente descreveu o que o rei havia sonhado. Uma grande estátua com uma cabeça de ouro fino, braços e peito de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro cozido. No sonho, uma pedra não cortada por mãos humanas atingiu os pés da estátua e os pulverizou completamente. Em seguida, a pedra cresceu até se tornar uma grande montanha que encheu toda a terra. O espanto do rei não tinha limites. Este era o sonho que Nabucodonosor havia tido e não conseguia lembrar. Mas ainda mais chocante foi a interpretação que Daniel ofereceu. Ó rei, você é o rei dos reis, explicou Daniel. O Deus do céu lhe deu o reino, o poder, a força e a majestade. Daniel continuou explicando que depois do reino de Nabucodonosor surgiria outro reino inferior, representado pela prata, seguido por um terceiro de bronze e um quarto de ferro, sendo este último forte como ferro, mas acabaria se partindo como indicavam os pés, que eram feitos de ferro e argila. Finalmente, nos dias desses reinos divididos, o Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído, simbolizado pela pedra que se transforma em montanha. Impressionado com essa demonstração sobrenatural, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e exclamou: O vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios. Porém, esse reconhecimento foi momentâneo.
Embora tenha nomeado Daniel governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios, o coração do rei ainda não reconhecia verdadeiramente a soberania do Deus de Israel. A semente havia sido plantada, mas o orgulho de Nabucodonosor permanecia firmemente enraizado. Levaria muito tempo e mais testes severos seriam necessários até que esse poderoso monarca realmente entendesse quem controla os reinos dos homens. Com o sucesso contínuo dos anos, as conquistas militares e os impressionantes projetos de construção de Nabucodonosor, seu ego, já considerável, só aumentava. O breve momento de humildade que experimentou diante da sabedoria divina de Daniel ficou para trás, sendo substituído por uma arrogância crescente. Num ato que demonstrava tanto seu enorme ego quanto sua astúcia política, Nabucodonosor ordenou a construção de uma colossal estátua de ouro na planície de Dura, na província da Babilônia. Esta imagem impressionante media aproximadamente 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. A mensagem era clara. Nabucodonosor estava estabelecendo um culto imperial que unificaria todos os diversos povos de seu vasto império sob uma única autoridade. Para a dedicação dessa estátua monumental, o rei convocou todos os oficiais de seu império: sátrapas, prefeitos, governadores, vereadores, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os funcionários das províncias. Foi uma reunião sem precedentes da elite administrativa babilônica, projetada para reforçar a lealdade ao rei e a sua visão imperial. Quando todos estavam reunidos diante da resplandecente estátua, um arauto proclamou em alta voz o decreto real: "Vocês estão ordenados, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta de Pan e todos os tipos de música, prostrar-se-ão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não adorar será imediatamente lançado na fornalha ardente." Não era simplesmente um ato religioso, mas um teste de lealdade política. Adorar a estátua significava reconhecer a autoridade suprema de Nabucodonosor e a ideologia imperial que representava. A punição pela desobediência foi deliberadamente severa. A morte na fornalha ardente, pública e visível para todos, servindo como um poderoso impedimento para qualquer um que contemplasse a rebelião. Para a grande maioria dos oficiais presentes, curvar-se diante da estátua não representava um conflito moral significativo. No mundo antigo, religião e política estavam intimamente entrelaçadas, e era comum que os súditos adotassem ou, ao menos, mostrassem respeito pelas práticas religiosas de seus governantes. No entanto, entre a multidão, havia 3 jovens para quem este decreto apresentava um dilema impossível: Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, que haviam sido levados cativos de Jerusalém. Agora enfrentavam uma escolha devastadora: violar o primeiro mandamento de seu Deus, que proibia categoricamente a idolatria, ou enfrentar uma morte horrível. Para esses fiéis hebreus, educados na lei de Moisés e nas tradições do seu povo, a escolha foi dolorosa. Mas a lealdade a Jeová estava acima de qualquer decreto humano, não importa quão poderoso fosse quem o emitiu. A arrogância de Nabucodonosor involuntariamente preparou o cenário para outro confronto com o Deus de Israel, um confronto ainda maior que o anterior. O orgulhoso rei estava prestes a descobrir que sua autoridade, por mais extensa que fosse, tinha limites que ele não conseguiria ultrapassar. Quando a música começou a tocar e a multidão se prostrou, 3 figuras se destacaram em sua solidão: Sadraque, Mesaque e Abednego. Fiéis ao seu Deus, eles se recusaram a curvar-se, e sua desobediência ao decreto real não passou despercebida. Alguns oficiais caldeus, possivelmente invejosos da posição que esses estrangeiros haviam alcançado na administração babilônica, denunciaram-os ao rei.
Há alguns homens judeus a quem você colocou sobre os negócios da província da Babilônia, e esses homens, ó rei, não te respeitaram, não adoram os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que você ergueu. Quando Nabucodonosor ouviu isso, ficou tão furioso que considerou os 3 cativos judeus uma afronta intolerável. No entanto, devido ao bom serviço que prestaram e talvez lembrando-se da impressionante sabedoria que Daniel havia demonstrado anos antes, o rei decidiu dar-lhes uma segunda chance. Ele trouxe os 3 jovens à sua presença e os advertiu pessoalmente. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu ergui? Agora, se estão prontos, ao ouvirem o som da trombeta, se curvem e adorem a estátua que eu fiz. Se não adorarem, na mesma hora serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os livrará das minhas mãos? A resposta dos 3 amigos ficou marcada como um dos maiores exemplos de fé e coragem da história bíblica. Com uma serenidade que contrastava com a fúria do rei, eles responderam: não precisamos responder a você sobre este assunto. O nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei, nos livrará. Mas e se não saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você ergueu? Essa resposta continha uma teologia profunda em poucas palavras. Os jovens afirmavam sua confiança no poder de Deus para salvá-los, mas também declaravam que mesmo que Deus não interviesse milagrosamente, sua lealdade a Ele permaneceria inabalável. Sua fé não dependia de resultados ou recompensas visíveis. Essa resposta enfureceu ainda mais Nabucodonosor. Com seu rosto desfigurado pela raiva, ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Essa medida refletia tanto sua fúria descontrolada quanto sua determinação de dar um exemplo espetacular aos rebeldes. Os soldados mais fortes de seu exército amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os levaram ao forno. O fogo era tão intenso que os soldados que os jogaram na fornalha morreram consumidos pelas chamas. No entanto, o que aconteceu depois surpreendeu o rei. Quando ele olhou para o forno, exclamou: não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eis que vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano, e a aparência do quarto é como um filho dos deuses. Aproximando-se da porta da fornalha, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, e disse: saiam e apresentem-se. Diante do olhar atônito da multidão, os 3 jovens saíram ilesos do fogo. Nem mesmo o cheiro de fumaça havia aderido às suas roupas. Esse milagre trouxe de Nabucodonosor um notável reconhecimento. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os libertou, os seus servos que confiaram nele e que não obedeceram ao decreto do rei. Eles entregaram seus corpos em vez de servir e adorar qualquer outro Deus além do seu Deus. O rei, então, emitiu um decreto proibindo que alguém falasse contra o Deus dos hebreus, sob pena de morte, e promoveu os 3 jovens a posições ainda mais altas na província da Babilônia. No entanto, apesar de reconhecer o poder do Deus de Israel e honrar seus servos fiéis, Nabucodonosor ainda não havia experimentado uma verdadeira mudança de coração. Seu reconhecimento de Deus permanecia superficial, vendo o Deus hebreu simplesmente como uma divindade poderosa entre muitas, digna de respeito, mas não de devoção exclusiva. O arrogante rei precisaria de uma lição ainda mais pessoal e profunda para realmente compreender a soberania do Deus Altíssimo sobre todos os reinos da terra, incluindo o seu próprio. Vários anos após o incidente da fornalha ardente, quando o império de Nabucodonosor estava no auge e a magnificência da Babilônia estava se espalhando pelo mundo, o rei teve outro sonho perturbador. Desta vez, ele se lembrou vividamente do que tinha visto.
mas o significado permaneceu um mistério. Em seu sonho, Nabucodonosor viu uma árvore de proporções extraordinárias no centro da terra. A árvore cresceu até atingir os céus, tão alta que podia ser vista dos confins do mundo. Sua folhagem era linda, seus frutos abundantes, fornecendo alimento para todos os animais do campo. As aves do céu faziam ninhos em seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. Enquanto o rei observava esta árvore magnífica, viu um vigia descer do céu, um ser santo que proclamou em alta voz: cortem a árvore, cortem seus galhos, removam a folhagem e espalhem os frutos, mas deixem o toco de suas raízes na terra, amarrado com ferro e bronze, para que seu coração seja transformado do de um homem e que ele receba o coração de um animal e que 7 passagens passem por ele. O mensageiro celestial declarou que esse julgamento tinha um propósito, para que saibam os vivos que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e sobre ele está o mais baixo dos homens. Acordando agitado, Nabucodonosor convocou novamente todos os sábios da Babilônia, mas nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. Daniel foi chamado à presença real. Ao ouvir o sonho, o profeta ficou atônito por quase 1 hora, seus pensamentos perturbados. Ele entendeu o terrível significado do sonho e isso o entristeceu. Com compaixão, Daniel disse: Meu senhor, o sonho seja para seus inimigos e sua interpretação para aqueles que desejam seu mal. Mas então, ele passou a explicar que a árvore representava o próprio Nabucodonosor, cujo poder e glória haviam se espalhado por toda a terra. O decreto do vigia significava que o rei seria derrubado de seu trono e viveria como uma besta por 7 tempos, possivelmente 7 anos, até que ele reconhecesse que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem ele quer. No entanto, assim como o toco da árvore permaneceu na terra, o reino seria restaurado ao rei quando ele reconhecesse a soberania de Deus. Daniel concluiu com um conselho sincero: Portanto, ó rei, aceite meu conselho, redima seus pecados com justiça e suas iniquidades, mostrando misericórdia aos oprimidos. Talvez isso estenda sua tranquilidade. O rei ouviu respeitosamente a interpretação de Daniel, talvez até se sentindo movido por seus conselhos. No entanto, com o passar do tempo, as preocupações com as tarefas diárias de governar um vasto império e o orgulho enraizado em seu coração fizeram com que as palavras de advertência desaparecessem de sua mente. Nabucodonosor continuou, como sempre, desfrutando de seu poder e glorificando a si mesmo por suas realizações. A paciência de Deus era grande, mas não infinita, e a profecia simplesmente aguardava o momento certo para se cumprir. Exatamente 12 meses depois de receber a interpretação de Daniel, Nabucodonosor andou no terraço do Palácio Real da Babilônia. De sua posição elevada, ele podia contemplar toda a magnificência da cidade que havia construído. Os imponentes zigurates, os palácios luxuosos, os famosos jardins suspensos, as muralhas inexpugnáveis e os canais de irrigação. Naquele momento, inchado de orgulho, ele proferiu as palavras que selaram seu destino. Esta não é a grande Babilônia que eu edifiquei. As palavras ainda estavam em sua boca quando uma voz desceu do céu dizendo: A vocês é dito, o rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de você. Do meio de você, os homens te lançarão fora, e a tua habitação será como as feras do campo, e eu te apacentarei como bois, e passarão 7 tempos sobre você, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Naquele exato momento, algo extraordinário aconteceu. A razão de Nabucodonosor o abandonou. Seus pensamentos racionais desapareceram e seu comportamento humano foi substituído por instintos animais.
Quem testemunhou sua transformação deve ter ficado horrorizado ao ver o grande rei da Babilônia, de repente, degenerar para um estado bestial. Nabucodonosor foi expulso da sociedade humana. O homem que antes dormia em aposentos de mármore adornados com ouro, agora se deitava no campo, vestindo-se com peles e caminhando nu, exposto ao sol escaldante e ao frio da noite. Ele desfrutava das mais requintadas iguarias, preparadas pelos melhores chefes do mundo. Agora comia capim como bois. Seus cabelos e barba, que antes eram bem cuidados, se tornaram emaranhados como penas de águia, e suas unhas, que antes eram perfeitamente cortadas, cresceram e se tornaram mais longas e duras, como as de pássaros. Este distúrbio, que alguns estudiosos modernos tentam explicar como uma rara condição psiquiátrica chamada licantropia clínica ou zoantropia, transformou completamente o orgulhoso rei em um estado em que o paciente acredita estar transformado em um animal e adota comportamentos bestiais, como andar de quatro, comer grama e se recusar a se vestir. Durante este período extraordinário, o governo do império teve que continuar sob a direção de regentes, possivelmente seu filho Evil-Merodach ou outros oficiais leais de alto escalão, que mantiveram a verdadeira condição do rei em segredo do povo comum. O grande Nabucodonosor simplesmente desapareceu dos olhos do público, confinado em seus aposentos ou talvez em alguma campanha militar distante. Poucos poderiam imaginar que seu magnífico soberano andava de quatro pelos jardins reais, vivendo como um animal. A humilhação de Nabucodonosor foi completa. O homem que havia governado o mundo conhecido, derrotado reis e nações inteiras e que fora quase considerado um deus, agora já não era mais reconhecido como humano. O contraste não poderia ser mais dramático, nem a lição mais clara. O orgulho excessivo leva à queda, e nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, está acima do Deus Altíssimo. O tempo passou lentamente para o rei em sua condição bestial. 7 vezes, fossem 7 anos ou algum outro período, ocorreram enquanto Nabucodonosor vivia em seu estado animal. Mas como fora profetizado, esse estado não seria permanente. O toco da árvore permaneceu no chão, com suas raízes intactas, esperando o momento de retornar para finalmente brotar, quando o tempo decretado por Deus se completasse. Algo extraordinário é descrito pelo próprio Nabucodonosor em suas palavras, segundo a história de Daniel. No fim dos tempos, Nabucodonosor levantou seus olhos ao céu e sua razão lhe foi devolvida. Esse simples ato de elevar os olhos para o céu, em vez de mantê-los fixos na terra como os animais, simboliza o reconhecimento de uma autoridade superior, um poder acima do seu. Naquele momento, aconteceu uma transformação tão repentina quanto a anterior. A mente do rei voltou a ser humana, e sua capacidade de raciocinar, falar e se comportar como uma pessoa retornou. Com isso, veio uma compreensão profunda que mudou para sempre sua perspectiva sobre si mesmo e sobre Deus. Bendigo o Altíssimo, continua Nabucodonosor, e louvo e glorifico aquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino é de geração em geração. Ao longo dos tempos, todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz de acordo com sua vontade no exército do céu e nos habitantes da terra. E ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe: "O que fazes?" Essas palavras revelam uma transformação espiritual ainda mais profunda do que a física. O rei orgulhoso que desafiou a Deus agora reconhecia sua soberania absoluta. O homem que havia recebido toda a glória por suas conquistas agora entendia que todo o poder humano é concedido por Deus e pode ser revogado por ele a qualquer momento. Surpreendentemente, depois dessa experiência humilhante, Nabucodonosor não só recuperou a razão, como também sua posição. "Minha razão voltou para mim", ele escreveu.
e a majestade do meu reino, minha dignidade e minha grandeza retornaram a mim. Meus governadores e meus conselheiros me procuraram, e fui restaurado ao meu reino, e maior grandeza me foi acrescentada. Este detalhe é significativo porque mostra que o propósito de Deus não era destruir Nabucodonosor, mas transformá-lo. A disciplina divina, embora severa, tinha um propósito redentor. Uma vez que o rei aprendeu a lição da humildade, ele não só foi restaurado, mas prosperou ainda mais do que antes. A conclusão que Nabucodonosor tira dessa extraordinária experiência resume a lição central de toda a sua história. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que andam com orgulho. Essas palavras, preservadas no capítulo 4 do livro de Daniel, constituem um testemunho pessoal. Muitos acreditam que foram escritas pelo próprio Nabucodonosor e incorporadas ao texto bíblico. Se isso for verdade, representa o único caso nas Escrituras em que um rei pagão contribui diretamente para o cânon bíblico ao compartilhar sua experiência de conversão como testemunho para as gerações futuras. Após sua extraordinária restauração, Nabucodonosor governou a Babilônia por vários anos, além de um reinado de aproximadamente 43 anos, de 605 a 562 a.C., uma das mais longas e prósperas da história antiga. Os registros históricos sugerem que os últimos anos de reinado de Nabucodonosor foram de estabilidade e paz relativa para o império. Com seu coração transformado pela experiência, é provável que o rei tenha governado com mais sabedoria e justiça do que antes. O homem que experimentou em primeira mão o que significa ser despojado de toda a dignidade humana, certamente desenvolveu uma nova sensibilidade em relação aos vulneráveis e oprimidos. Quando a morte finalmente chegou para o grande rei, ele deixou para trás uma Babilônia no auge de sua glória e poder. Seu filho, Amel-Marduk, um saqueador maligno conforme descrito na Bíblia, ascendeu ao trono. Curiosamente, uma das primeiras ações desse novo rei foi libertar o cativo Jeoaquim de Judá de sua prisão, dando-lhe um lugar de honra na corte babilônica. Esse ato de clemência talvez reflita a influência da mudança de opinião de seu pai. No entanto, o esplendor do império não duraria muito após a morte do seu grande arquiteto. Apenas 23 anos depois da morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico cairia nas mãos dos persas, liderados por Ciro, o Grande, exatamente como profetizado no sonho da estátua. A cabeça dourada deu lugar ao peito e braços de prata, cumprindo a palavra divina com precisão histórica. O legado material de Nabucodonosor, suas grandes construções e conquistas, eventualmente se transformaria em pó e ruínas, mas seu legado espiritual permanecerá vivo. A história da sua humilhação e restauração perdura há milênios como um poderoso testemunho da soberania divina e de como Deus pode transformar até o coração mais orgulhoso. Se você gostou desta jornada pela vida de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, convido você a assinar nosso canal para receber mais histórias bíblicas inspiradoras que ensinam e transformam. A cada semana, compartilhamos narrativas como esta, pensadas para aprofundar seu conhecimento das Escrituras e fortalecer sua fé. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que podem se beneficiar desta poderosa história de transformação. Seus compartilhamentos nos ajudam a levar esses ensinamentos bíblicos a mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder transformador de Deus. Para nosso próximo encontro com histórias bíblicas, lembre-se de que nunca somos tão altos que não podemos cair, nem tão baixos que Deus não possa nos levantar.